Estamos começando mais um podcast aqui do Podcast Sem Filtro. E olha, hoje tá mega especial. Eu tô tremendo de nervoso aqui porque vocês vão saber o porquê. Quem que é a nossa convidada de hoje? É uma mulher sensacional. Nossa, tô tremendo, Dan. Não sei nem como começar falando isso, cara. Tá Mas pesado antes hoje, disso, né? o Dan vai lançar a pergunta pra essa convidada que vocês vão saber quem é. Carol, primeira pergunta é: sem filtro? Bom, sem filtro aonde? Em todos os lugares, né? Primeiro, obrigado aí pelo convite, maravilhoso estar com vocês. E quando a gente fala de sem filtro, acho que é de viver de uma forma leve, que você possa ser a mesma pessoa em todos os lugares, né? Sensacional. Aí tem um feedback bom. Uma vez eu entrei no elevador, a pessoa olhou pra minha cara e falou assim: Nossa, Carol, você é igualzinha nos stories. Eu falei, nossa, que bom, né? Porque deveria ser diferente. É que hoje é assim, né? Hoje a pessoa lá no Instagram é uma e pessoalmente é outra, né? Pois é, as pessoas postam coisas que Legal. elas nem vivem ou nem gostam, né? Legal. Gente, é isso mesmo, tá? Carol Pfeiffer tá aqui, meu. Tá aqui com a Ô, louco, gente, hein? que Que massa. honra. Posso começar mandando Com a primeira certeza. pergunta? Manda Carol, bala. vamos lá. Conta um pouquinho, quem é a Carol pra gente? Bom, eu brinco insuportavelmente feliz, então eu acho que mais importante do que o que você faz, ou onde você mora, ou o que você construiu, é justamente se você gosta da vida que você tá tendo, né? Então eu acho que eu sou uma pessoa apaixonada pela vida e que todos os dias se dedica a me divertir bastante, seja nos meus negócios, com meus amigos, com os meus familiares. Eu acho que esse é o ponto mais importante. No meio do caminho, conheci o mercado financeiro e aprendi que dava pra ganhar dinheiro e compartilhar com outras pessoas, e de lá pra cá essa jornada aí de 18 anos empreendendo, mas com certeza a Carol é uma pessoa feliz. Uau, 18 anos empreendendo. Mas eu sei que você começou muito cedo já, né? 8 anos de idade. Não foi, né? Não é 18, né? É mais, não é, cara? Eu acho que assim, né, tive aí a alegria de ter, eu tenho o privilégio de ter pais empreendedores, né, meus pais casaram muito cedo, né, minha mãe tinha 17, meu pai tinha 20 anos, hoje a gente acha uma loucura, né, e tudo mais, mas eu tenho mais 2 irmãos, né, eu sou a caçula, então quando eu nasci, né, minha mãe engravidou da minha irmã, assim, teve ela com 19 anos, né, 2 anos depois e tudo mais, então ela começou muito cedo, né, assim, a ser mãe, tipo, e meu pai também. Então, quando eu nasci já tinha mais 2 irmãos. Então eles, obviamente, casaram muito cedo, não tinham muita grana, né. Então, pô, pra você trazer uma educação de qualidade pros seus filhos, você tem que trabalhar, né, você tem que empreender e etcétera. Então os meus pais, eles já eram empreendedores, então isso me ajudou a achar que o empreendedorismo é normal, ao invés de achar que o normal é CLT, como acontece em muitas famílias, né. Então esse é um ponto que eu acho que eu tive, assim, o privilégio dentro de casa. E também que o trabalho, ele não precisava ser sofrido. Então eu via meus pais trabalhando, ralando pra caramba, principalmente pra investir na nossa educação. Eles sempre deixaram isso muito claro. Ó, você não vai ter a bolsa da moda, nem o tênis da moda, mas você vai estudar numa escola muito boa. Eles sempre deixaram essa mensagem muito clara. E que se você tivesse algumas atividades, alguns trabalhos dentro de casa, você seria remunerado, você poderia comprar suas coisinhas. Então eu tive isso desde pequena. Pô, se isso vai me dar dinheiro pra eu comprar as coisas que eu quero, então deixa eu inventar algumas coisas aqui. Daí com 8 anos eu já tinha horta de alface, já vendia pra todo Sensacional. mundo. E é engraçado, né, que hoje em dia a gente pouco incentiva isso. E não era trabalhar porque eu tinha que colocar dinheiro dentro de casa, né. Então não é uma exploração, pelo amor de Deus, gente. Meus pais me colocaram pra trabalhar, mas, sim que a gente via que se divertia com aquilo e você ganhava dinheiro. Só que quando você começa, quando você é criança, é o melhor dos mundos, né. Porque a sua avó te dá mais dinheiro do que vale, né, tipo, assim, um alface era 50 centavos, me dava uns R$ 5. 5 reais. Aí você começa a achar que empreendedorismo é super fácil, né, esse negócio. E a gente não falava da palavra empreendedorismo. Ninguém nem sabia o que era empreendedorismo, né? A gente falava. Eu lembro de brincar com a minha irmã, de colocar os saltos da minha mãe, de brincar de empresária. Então você falava de empresária, ter empresa era empresária, né? Então você não falava de empreender. A gente foi entender o que era empreendedorismo e já estava na faculdade, né? Então a gente não tinha nem noção dessa brincadeira que a gente fazia. Cara, olha que legal, né? Uma que eu tô com medo de falar com você, sabe por quê? É sério, velho, porque ela fala muito bonito, cara, né? Eu tô com vergonha de falar alguma coisa errada aqui. A gente daqui Você de não corrige Sorocaba, mais? né? Viu? Eu sou de Porto Ela é Feliz, muito daqui a pouco sai um R aqui. Pô, eu sou de uma cidade de 50 mil Legal, habitantes, cara, então. isso é maravilhoso. Ó, É, cara, te fazer uma pergunta aqui. Você falou uma coisa muito interessante, né? Educação dos seus pais. sim. Esses dias a gente tava fazendo um trabalho numa empresa e eu tava pesquisando um pouco sobre a palavra educação. Uhum.
nada mais é do que você pegar costumes, valores e passar para gerações seguintes. E é exatamente isso que você falou. A importância dos pais, né, de uma criação nas nossas vidas, né? Esse dia eu estava conversando com um rapaz, ele falou assim, cara, não sei por que eu queria estudar mais sobre educação financeira, porque eu não saio do vermelho, eu não saio do cheque especial. Falei pra ele, cara, antes de estudar sobre educação financeira, você precisa entender a educação financeira, ou seja, você precisa entender o porquê que você está assim hoje. Sim. Por que que você é assim hoje, né? Aí começando a conversar com ele, cara, ele começou a falar, ele falou, putz, cara, minha infância, meu pai sempre me ensinou que tinha que vender o almoço para comer a janta. Sim. Cara, então você não sai do vermelho hoje por conta disso. Então, primeiro entenda o seu estado atual, o que te passaram na educação anterior, Sim. e quando você traz isso pra consciência, aí é aquela coisa, né? O seu passado ele serve pra duas coisas. Ou pra te condenar ou pra te transformar, né? E aí sim, aí, cara, eu trouxe essa consciência pra ele, e assim, foi questão de 1 ano pra cá. Cara, como a cabeça dele já mudou. Sim. E aí eu queria perguntar pra você se isso faz sentido mesmo, né? Você já teve uma experiência maravilhosa dos seus pais, parabéns, né, pelos seus pais. Mas nem todo mundo tem isso. Então, assim, o que que você aconselha para uma pessoa hoje que vem de uma família que não teve essa experiência igual a sua, totalmente a inversa, o que ela tem que fazer? Tem que levantar uma bandeira e falar da minha geração tem que ser diferente? Tem Eu uma acho que palavra, eu acho que você que fala isso, né? Por que que a minha geração não pode ser próspera também, alguma coisa assim, não então, é verdade? aí exato. E tem, assim, eu acho que tem alguns pontos na tua fala aqui. O Hum, primeiro deles é que, assim, quando a gente fala de crenças, todo mundo tem crenças. Por mais que eu tivesse perfeito. tido essa. Eles plantaram uma sementinha, né? Eles me provocaram a entender sobre isso, mas, como eu falei, eles casaram muito cedo, né? Então não existe uma receita de bolo pra você educar seus filhos, apesar de todo mundo achar que existe, né? Então, assim, e estavam ocupados, trabalhando, né? Então, fazendo as coisas e acontecendo, e etc. Então, cresci escutando outras pessoas. As crenças não são só por causa dos seus pais. Você também escuta, se você não se endividar, você nunca vai ter. Essa é uma frase que eu odeio e que todo mundo fala. No Brasil ainda, as pessoas têm essa questão do parcelamento. Então, por mais que você tenha dentro de casa, que eu tinha, né, que eu tive bons exemplos nessa relação, ainda existiam crenças ao meu redor em relação a isso. E eu vim de uma cidade de 50 mil habitantes. Então, você fala, é por causa dessa educação, então você decolou e tudo mais. Isso incentivou. Mas também tem um monte de coisas que puxaram pra baixo. Por exemplo, você pega numa cidade do interior, as pessoas, em geral, elas têm uma qualidade de vida e elas não se preocupam em ganhar muito mais dinheiro. Então vamos lá, se a gente tá aqui numa roda de amigos e todo mundo ganha R$ 2.000, você acha que o teto na sua vida é R$ 2.000. Perfeito. Ambiente. E você acha já que 5.000 não é pra você, ou que 10.000 ou R$ 20.000, você já começa a achar aquilo muito fora da tua realidade e você muitas vezes ignora aquilo. Então, ou seja, as crenças elas não estão só dentro de casa, elas estão dentro do ambiente que você convive. E, infelizmente, dentro da escola, dentro do seu ciclo de amigos, vai ter muita gente que vai te puxar pra baixo. Vai falar, por que que você vai empreender? Por que que você vai fazer isso? Então, mesmo tendo todo o incentivo, quando eu fui pra faculdade, por exemplo, eu fui fazer administração de empresas. Porque eu via que todo mundo que ia montar uma empresa apanhava pra caramba. E daí eu falava assim, meu, peraí, por que as pessoas apanham? Ah, porque elas não estudaram antes e elas, tipo, principalmente no Brasil, a gente tem que entender tudo sobre tributário, sobre isso, sobre aquilo. É muita coisa pra entender na hora de montar uma empresa. E mesmo você entendendo tudo, você ainda vai apanhar pra caramba. Porque daí tem aquela famosa gestão de pessoas, né? Então, ou seja, você ainda tem que gerenciar time, etc. Então, tem muitas coisas envolvidas. Falei, poxa, eu quero montar uma empresa de moda, porque minha mãe tinha montado uma De confecção moda? infantil. Moda. Você Eu ia tá fazer moda. você Não tá tinha nada a ver com bolsa de brincando? valores. Verdade. Então, assim, então a minha mãe tinha confecção infantil, que minha mãe começou porque ela começou fazendo roupas pra minha irmã, porque ela não tinha muita grana pra comprar roupa, e ela tinha muito bom gosto, então ela começou a fazendo as roupas que ela achava bonita. E daí ela fez pra minha irmã, depois fez pra mim, as amigas dela achavam legais as roupas que ela tava fazendo naquele momento, e ela começou a vender pras amigas. E depois ela viu que aquilo era um negócio. E daí ela começou a vender pras amigas, montou loja, montou confecção e etc. Então eu cresci no meio do mundo da moda ali. E a minha avó tinha moda de adulto, ela fazia roupa para adulto. Então eu cresci vendo que era legal essa área. E eu queria montar uma moda teen, que era mais voltada para adolescentes, assim, que é aquela transição, né, entre né, você ainda não é adolescente, mas você também não é criança. Então você não vai usar decote, mas você também não quer usar babado. Então, ou seja, essa fase eu percebia que não tinha marca para isso, era o meu foco naquele momento fazer isso. E daí eu fui fazer administração de empresas. Pra quê? Pra montar uma empresa de moda. Só que daí, no primeiro ano de faculdade, o meu irmão, por causa do professor dele, conheceu a Bolsa de Valores. E ele me apresentou a Bolsa de Valores.
Só que eu também tinha uma crença sobre bolsa, que aquilo era muito difícil, que era muito distante. Olhei para aquele monte de gráfico, achei Meu aquilo Deus. loucura. Sim. Só que daí eu entendi que era comprar barato e vender caro. Eu falei, puta, não é tão complicado assim. Fazer uma roupa é muito mais difícil do que comprar barato e vender caro, vamos combinar. Porque, inclusive, você vai ter que estudar qual que é o momento da moda, o que as pessoas querem consumir, como as pessoas querem se comunicar. Putz, tem muito mais coisa envolvida. Então, eu vi aquilo e entendi que poderia ser uma oportunidade. Só que quando eu comecei a empreender no mercado financeiro, um monte de gente que estudou comigo, que estudava administração de empresas, falava assim, você é louca. Mercado financeiro não dá dinheiro. Mercado financeiro é difícil. Mercado financeiro não é pra você. Então, perceba, o ambiente cria as crenças. Esse é o primeiro ponto. Agora, tem que tomar cuidado pra não virar vítima, né? Igual você falou assim, putz, mas olha, os seus pais tinham um problema com dinheiro, não sei o quê. Tá, você tomou consciência de que é por isso que você não tem uma boa relação com o dinheiro? A partir daqui pra frente, você reprograma. Então, assim, uma das palavras uma das frases que eu mais adoro é minha vida, minha responsabilidade. Perfeito. Você faz o que você quiser da sua vida. Ah, porque eu não tive a oportunidade. Tá bom, mas agora você tem. Agora você tem. Então, ou seja, você não veio por aqui, não veio pra cá por acaso. E eu acredito muito na questão do impacto, né? Tipo, quando você fala assim, cara, por que estão me colocando esse conteúdo na minha cara? Por que tá aparecendo, por exemplo, uma aula aqui sobre educação financeira? Ué, você acha que é por acaso? Eu não acredito no acaso. É justamente porque você tem a oportunidade de transformar isso. Perfeito. Aí depende do que você agarra. Então, o primeiro passo importante é você entender que sim, todos nós temos crenças sobre muitas coisas, não só sobre dinheiro. Sobre relacionamentos, sobre muitas coisas que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa jornada. Então, o primeiro é entender quais você quer eliminar. E você colocou muito bem que ele tem que entender o porquê, né? Aí fica um livro que, assim, é dica de ouro. Comece pelo porquê. Ó, o Simon, Simon Sinek. É maravilhoso. Por quê? Quando você entende o porquê você faz o que você faz, duas coisas vão acontecer. Primeiro, você tem como corrigir. E segundo, você vai focar em coisas que realmente te deixam felizes. E que te trazem uma satisfação. Porque, de novo, o seu maior presente chama vida. Então, se você pegar e focar em resolver a tua vida, em ser feliz com a sua vida, você vai resolver essas crenças e você também vai desenvolver trabalhos, funções que você realmente acredita. Então, esse é um ponto essencial. E por último, mas não menos importante, quando você fala de educação, eu acho que é importante a gente pegar e reforçar o papel de todo mundo no papel da educação. Todos nós somos educadores. Todos nós, sem exceção. Você educa o seu cliente, seu fornecedor, seu colaborador dentro de casa, você educa o seu amigo, você educa. Tem até uma empresa que é Capital Aberto na Bolsa, e eu entrevistei o CEO Marcelo, que é do Grupo Ânima, e ele fala assim, no crachá tá escrito de todo mundo, desde o porteiro até o professor, tá escrito educador. sensacional. Empresa de educação não é só o professor. Todo mundo é um educador. Então, se os pais assumirem o papel da educação, se os amigos assumirem o papel da educação, se todo mundo assumir o papel da educação, a gente com certeza vai ter outra sociedade. Então, a educação não está só dentro da sala de aula. Tá todo mundo falando, olha que legal, agora é obrigatório a educação financeira dentro da sala de aula. Maravilhoso. Mas e dentro de casa? Por que não é obrigatório? Por que não é obrigatório você começar a provocar os pais também a falarem sobre isso? Se a gente começar a trazer a responsabilidade, afinal, né, quem trouxe ao mundo foram os pais. Então, a primeira responsabilidade vem deles. Não vem tirar a responsabilidade da educação porque é sua. Inclusive, fica aqui a brincadeira, né? A gente escuta muito que os pais, eles educam e os avós estragam. Né? E eu brinco assim, putz, eu sou a madrinha agora, né? Eu tenho uma filhada pequena agora. E eu falo, eu tenho o direito de estragar. Brincadeira, não vou não. Pelo contrário, você também tem o papel de educar. De participar da vida. Né? Se a pessoa tá confiando a você também participar da vida de uma criança, você tem que saber que você tá educando em todos os momentos. Então, às vezes, pode ser uma brincadeira que você faz ali, mas você tá colocando mais uma mensagem. Você tá colocando mais uma programação dentro da vida daquela criança. Então, tome muito cuidado com a mensagem que você passa. Sensacional. A autorresponsabilidade, resumindo, tem que estar encarnado em nós. Sensacional. Não tem como. Cara, ó, assim, pra nós é um orgulho, falando como cidadão aqui de Sorocaba, ter uma pessoa de alta performance do seu nível, ver onde você chegou. Fala pra nós, teve algum momento que você olhou pra trás e falou assim, cara, ali foi o The One que, putz, foi a virada ali, eu estourei. Como que foi esse momento que você chegou nesse nível que você chegou? Você sabe que eu acho muito legal, assim, né, que tem muita gente que fala sobre o Day One, né, e na minha vida tem muitos momentos que aconteceram isso, né, então eu acho que
achar também um ponto de virada só, seria até injusto com a minha trajetória, porque teve muitos momentos onde eu pivotei ou que eu entendi, sabe, a ficha caiu? Às vezes você tá fazendo a mesma coisa ali e você já tem sucesso, e muitas vezes você fala, cara, já tenho sucesso nisso, mas peraí, eu poderia ter mais ainda. E não só financeiro, tá? Porque as pessoas também só atrelam esse day one a um dia que, putz, eu entendi que dava pra ganhar dinheiro com aquilo. Mas pode ser coisa simples, você fala, putz, eu poderia ter mais tempo de qualidade com a minha família se eu fizesse tal coisa. Então, ou seja, tem várias coisas que foram acontecendo que me dão esses insights, né? E eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu acho que o primeiro deles foi de quebrar essa mentalidade que eu tinha, que eu ia montar uma empresa de moda e que eu ia fazer ADM, etc. Eu tinha criado já na minha cabeça o meu plano, né? A minha trajetória. E daí, quando vem a Bolsa de Valores e faz um chacoalhão e fala assim, tem certeza? E aí você fala, meu Deus, eu vou, tipo, mudar o rumo? Totalmente, né? Então, ou seja, quando você cria um planejamento por muito tempo, mesma coisa, você sonhou com a sua festa e ela vai ser daquela cor e vai ter aquilo, não sei o quê. De repente vem alguém e mostra uma coisa totalmente diferente. E você tá disposto a abrir mão daquilo por uma outra coisa que você nem sabe se vai dar certo. Então, acho que pra mim, já foi um chacoalhão. E teve na faculdade, até ainda, no meu último ano de faculdade, eu passei num processo seletivo. E eu passei da Unilever. E da minha turma, né, eu me lembro que eu fui a única que tinha passado nesse processo seletivo. E todo mundo queria trabalhar lá, então era uma baita de uma vaga, eu ia trabalhar com diretores diretamente, foi bem bacana ter passado no processo, só que eu já queria empreender no mercado financeiro. E daí surgiu uma outra dúvida, eu já sabia o que eu queria, mas daí as pessoas falavam, mas peraí, você vai abandonar? Sem certeza, é uma multinacional, olha quando você vai aprender. E depois você pode fazer isso, será que você vai se dedicar agora? O mercado é muito incerto, você já vai sair ganhando. E daí você fala, poxa, será que eu vou mesmo fazer isso? Me coloquei em dúvida, Sim. né? E daí eu tive que ligar pra pedir desculpa, pra falar, olha, então, eu passei no processo seletivo, mas eu não vou trabalhar aí. Então, até meus pais acharam recente a minha carteira de trabalho. Tem uma carteira de trabalho que nunca foi assinada. Então, Imagina a cara dos caras da Unilever recebendo essa ligação dela. Fala, cara, ela não quer. Eu acho que um olhou pro outro e falou, não é possível. não é possível, exame louca. Louca, não é possível. Eu espero que os diretores um dia. Eles não me falaram, mas eu peço desculpas de novo. Porque, inclusive, eu tinha me inscrito no. Eu entrei nesse processo seletivo porque, na verdade, eu tinha uma matéria. A minha faculdade foi genial. Eles criaram uma matéria que era de psicologia, mas que ela te ensinava a ir bem em processos seletivos. Porque o foco da faculdade é que você consiga um emprego também, né? Então, assim, já é igual o cursinho quer que você seja aprovado no vestibular. E a faculdade quer aumentar o índice de empregabilidade dela. Isso vende, né? Inclusive, o marketing dela é isso, e óbvio, ela quer que as pessoas tenham ali uma remuneração no final, porque senão você ficou na faculdade fazendo o quê? Se você não conseguiu uma profissão. E daí, eles focaram nisso. Então, eles focaram em ensinar os alunos a irem bem no processo seletivo. E daí eu descobri que se eu passasse no processo seletivo, eu não precisava mais ir na matéria. Foi por isso que eu me inscrevi. Eu peço desculpa, gente, mas foi a verdade. E nada contra a psicologia, porque eu adoro a psicologia. Mas eu falei assim, poxa, o que eu preciso fazer? Eu falei, se passar no processo, você não precisa vir na matéria. Eu falei, vai ter umas horas livres aqui da minha agenda, ótimo. Eu vou lá, eu passo. Que fácil. Não achei que eu ia passar. Eu achei super desafiador, assim. Tinha teste de lógica em inglês, não sei o quê, e trabalho em grupo, e não sei o quê. Pô, e tinha várias coisas, tem entrevista. Então, ou seja, não é fácil. Um processo seletivo exige, né? É trabalhoso, ainda mais que ele era super concorrido. Era a área de supply chain, era uma área bem bacana, tal. Eu trabalhar com 2 diretores, etc. E daí, putz, eu já empreendia com a minha mãe. Eu lembro que na entrevista ele falou assim, tá aqui no teu currículo que com 18 anos você já era diretora comercial. Porque é a empresa da minha mãe, na verdade, eu fiz isso e aquilo, e daí eu cuidava de uma área comercial dentro da empresa dela. Eu falei, poxa, que demais, não sei o quê. Então eu fui contando sempre a verdade ali, né? Então, foi bem bacana, assim, passar pelo processo, né? Então, até para conhecer um processo, conhecer mais sobre uma grande empresa, etc. Mas também para ter certeza que eu queria tomar risco naquele momento. Então, foi um momento muito importante para mim. E de lá para cá, tiveram alguns acontecimentos, né? Então, eu e meu irmão, a gente veio para Sorocaba. A gente não é de Sorocaba, a gente é de Porto Feliz. Então, tem muita gente que até tem matéria errada, que fala que eu sou de Campinas. Gente, eu sou de Porto Feliz. E com muito orgulho. Eu sou insuportavelmente feliz, eu falei. Eu sou de Porto Feliz. Legal. Essa brincadeira do insuportavelmente feliz veio de uma amiga minha da faculdade, que eu chegava todo dia, bom dia, não sei o quê. Pessoal, como que você tá animada de manhã? Pô, tô feliz. Eu tô na faculdade, tô aqui feliz. Enfim, e daí até hoje tem esse costume de mandar bom dia. A pessoa já entende que eu tô dando um bom dia animado, né? Você manda só bom dia,
Não parece animado. Ô, cara, se eu te falasse assim, ai, cara, nossa, eu tô me sentindo. É íntimo. Ó, conhecendo hoje, já tô me sentindo, cara, aqui, né? Ô, cara, com todo o respeito, se hoje tivesse uma árvore aqui da vida, eu ia te perguntar assim, qual seria a sua raiz, o que te mantém em pé até hoje? Qual seria o seu tronco que simbolizaria talvez a sua caminhada, algum momento que marcou muito a sua vida? E qual seriam os seus frutos? Como que você definiria? Qual é a sua raiz? O que é inegociável na sua vida? Família, Deus, enfim. Tronco, sua caminhada. E quais são os frutos que você já colheu ou que você ainda quer colher? Como que você... Profundo, né? Profundo, né? Vamos lá. Bom, acho que assim, primeiro de tudo, a raiz, eu acho que você já deixou aqui claro, né? Não tem como falar que não é minha família, né? Tipo, minha família e Deus são inegociáveis, com certeza. E incluiria a família que a gente escolhe, que são seus amigos, de verdade. Eu tenho amigos de infância, assim, tipo, 35 Legal, anos que as minhas amigas são as mesmas. Então, Você acabei de entregar a minha idade, mas é exatamente. sabe, até te cortando um pouquinho, você falou de amigos, eu acho tão importante isso. Tem uma passagem, fora de religião, mas de história, tem uma passagem na Bíblia que fala que amigos mais chegados que irmãos. Olha que forte isso. A importância da gente ter amigos, né? Sim. Não é trocar amigos por irmão, não é isso, mas assim, é que amigos... Você já viu um post que ele fala assim, ela é sua irmã? Aí daí a pessoa responde, sim. Ela é sua irmã? Sim. De sangue? Não. Mas eu daria meu sangue por ela. Então, acho que, assim, tem... E esses são... Eu tenho, acho que, o privilégio de ter pessoas que eu tenho certeza que eu posso contar e que elas podem contar comigo. Então, assim, tenho várias amigas que, inclusive, moram fora do país e que eu falo com elas diariamente. Então, ou seja, é muito bacana quando você consegue ter essa base. E que você pode ser, literalmente, o que vocês colocaram aqui, é bem legal o tema do podcast de vocês, que é Sem Filtro. Que você é exatamente você. E que elas não ligam, e que elas te conhecem na essência. Porque ao longo da jornada, e daí vem, acho que o tronco, né? A minha jornada empreendendo, ela começou sempre muito cedo, principalmente de montar a empresa e etc, né? Então, parece que foi rápido, mas é 18 anos de verdade. Fazem 18 anos que eu sou sócia do meu irmão. Isso é muita coisa, né? Então, ou seja, a gente começou no primeiro ano de faculdade, etc. E a gente começou apanhando aí, foi criando negócios, etc. Veio para Sorocaba que ninguém sabia quem eu era aqui em Sorocaba, né? Então, assim, a minha família é de Porto Feliz. E interior funciona assim, né? Você é gente de quem? É verdade. A primeira coisa que todo mundo quer saber, você é gente de quem? E daí falou assim, olha, eu tenho pais maravilhosos, mas eles não são de Sorocaba, tal, né? Então, assim, isso a gente sabe que abre muitas portas, né? Porque quando você tem, de alguma forma, assim, um nome tal conhecido, e o brasileiro é muito apegado a isso também e tal. Também que meu sobrenome é muito bonito, né? Então, Carol Pfeiffer. Então, Olha, muito. Não, então, eu acho. Toda vez que eu falo meu sobrenome, eu lembro da minha sobrinha quando ela era pequena. Sofia Pfeiffer. Maravilhosa. Sofia, um beijo pra você. Pro Gui também, senão ele vai ficar com ciúmes. Então, é muito legal de dizer que a jornada, né, esse tronco, eu acho que são todos os desafios que a gente passou, os certos e os errados, tudo que apanhei, as pessoas que eu tive que convencer, etc. Quando as pessoas falam assim, até de preconceito pelo fato de ser mulher, mercado financeiro e etc. Eu gosto muito de falar sobre isso, que é um preconceito. A pessoa não me conhece, ela tem todo o direito de julgar. Então, assim, não que tenha o direito de julgar, mas todo mundo vai julgar. Então, assim, você julga todo mundo. Você julga pela roupa que tá vestindo, pelo jeito como anda, como... Tudo, né? É um permanecer no julgamento. Né? Exato. E assim, se a pessoa, depois que você abriu a boca e você entregou um conteúdo, você ajudou aquela pessoa, ela continua de alguma forma, te julgando, tendo um preconceito com o seu trabalho, assim, simplesmente muda de área, muda de pessoas, né? Sobre Então, ela, assim, né? exato, não é sobre você. Então, acho que é muito importante, né, de você valorizar a tua jornada, tudo que você acertou, tudo que você errou. Sempre eu gosto de visitar esses desafios que eu tive, os erros que eu cometi, o que eu poderia ter feito melhor e etc. Porque isso vai te ajudar. Então, tem muita gente que, inclusive, quando erra alguma coisa, literalmente, assim, enfia a cabeça no buraco e não quer olhar aquilo. Não quer olhar para a situação. E isso, assim, no mercado eu aprendi muito isso. Isso vai te fazer ficar bloqueado, não vai conseguir fazer com que você tenha uma performance. Quando eu ensino, por exemplo, traders, a primeira coisa, o cara toma um stop loss, ou seja, ele perde dinheiro, né? Ele erra a estratégia. E ele não volta para estudar o porquê ele errou, pode ter certeza que ele não vai dar certo. Então, a gente tem muitas vezes o costume de visitar os nossos acertos. Aonde que você ganhou um prêmio, uma medalha, foi homenageado? É lindo de falar isso, mas aonde que você errou?
visite seus erros, né? Reforce esses erros para você poder aprender com eles. Não precisa também viver no passado, choramingando e coisa do tipo, tá, gente? Sem vitimismo aqui. Sim. Mas eu acho que o ponto importante é isso, porque também se você só viver das homenagens, isso aqui, chega um ponto que o ego, ele te consome. Tomo cuidado de ter pessoas perto de mim que me falam a verdade. Porque, assim, é muito fácil, você chega numa posição que você tá tendo sucesso, não sei o quê, as pessoas só te aplaudem. E elas falam, nossa, você é ótima, você fala bem, não sei o quê, blá, 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 me conta o que eu fiz de errado. Não, mas foi ótimo, eu não quero escutar isso, eu quero escutar algum Onde que eu tipo posso de melhorar, crítica, né? porque que você sempre pode melhorar. Eu tive um professor na faculdade que ele não dava 10 pra ninguém. Aí, eu sempre gostei de tirar notas boas. Sabe o que eu ia falar isso? Ela tem cara Tem de quem cara de... Meu, É que eu sou boa aluna, competitiva. boa aluna. tirou 9,5. Ah, não. Ia lá conversar com o professor. Eu fui. Por que não? Aí, tem duas situações assim que foram engraçadas. No colégio ainda, eu tinha miopia, né? Eu operei fazem 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, eu operei os olhos, eu tive 7 graus de miopia. Então eu chegava, imagina, eu acordava de manhã, me olhava no espelho e não me enxergava. Então, assim, era bem grave, assim, a minha miopia. Então, eu sempre usei lente. Eu negociei com a minha mãe, com 11 anos de idade, pra eu usar lente. Porque eu jogava futebol, eu jogava handball. Não dá pra jogar de óculos, né? É pedir pra você ficar cego, basicamente. Então, assim, eu peguei... Só que eu descobri que eu tinha miopia, eu já tava com 2 graus. E por quê? Porque eu não queria admitir, né? Então, eu sempre tinha... alguém passava o dever na lousa, eu copiava da pessoa da frente, eu falava que era o reflexo, não sei, inconsciente, você não percebia que você não estava enxergando tão bem. E daí foi muito engraçado, que daí teve uma prova de matemática, e daí eu fiz toda a resolução, não sei o que, entreguei pro professor, ele me devolveu a prova e tirei 9. E eu olhei e falei assim, mas peraí, deixa eu ver o que eu errei. Eu pegava o exercício que eu errei e tentava fazer de novo. E daí eu fiz de novo, e de novo, e de novo. E falei, mas dá o mesmo resultado. Não tá errado a minha resolução. Aí eu fui pro professor e falei, mas a minha resolução tá certa. Aí ele falou, mas o exercício tá errado, você copiou errado da lousa. Eu falei, injusto isso! Aí eu descobri que eu tinha miopia. Foi a primeira vez. Aí a segunda vez que eu questionei o professor, foi um professor, o Davi, que foi um professor muito rígido da faculdade. Que eu escrevia páginas, porque era assim, sempre, esse professor, ele dava 2 perguntas. 2. A prova inteira eram 2 perguntas, mas eu escrevia 8 páginas, porque ele queria que você desenvolvesse. É bem o professor que todo mundo adora, né? É um professor maravilhoso. Imagina esse cara chegando na faculdade. E lá vem, né? Ai, meu Deus. Não, até parece. Eu era professora que não... Eu era aluna que não me metia em nada, não falava nada, sentava no fundo e ficava quieta. Então, assim, eu passava bilhete e ficava lá meio... Tinha WhatsApp, né? Então... Verdade. Mas assim, passava cola, adorava passar cola na faculdade. Meus professores odeiam quando eles escutam isso. Eu encontrei alguns professores depois. Carol Pfeiffer passava cola. Nunca colei porque eu tinha medo de ser pega, de putz, tirarem minha Segredos prova. da Carol aqui, Segredos tá da Carol. revelando Era sem pra gente filtro? aqui. Boa. Totalmente assim que eu Sem gosto. filtro. Ô, Carol, falando nisso, você falou de ser competitiva. Eu vi esses dias um corte do Felipe Tito. E ele falou, cara, a Carol é foda. Toda negociação Pô, que cadê ela esse corte entra, aí? toda negociação que ela entra, ela ganha. Ela não perdeu nenhuma. Que legal. A última temporada que eu gravei com ele, a 7ª temporada, eu não sabia desse dado, né? E daí a gente gravou uma entrevista, assim, tipo um overview de tudo que aconteceu na temporada e etc. E daí ele falou, gente, a produção me passou aqui que todas as negociações que a Carol entrou na 7ª temporada, ela ganhou. Mas olha, vou dizer que nem sempre foi assim, porque quando eu entrei, eu só perdia. Eu entrava, na primeira temporada que eu entrei, que foi a 5ª temporada, quinta temporada? Acho que foi. 5ª temporada, eu entrei ninguém sabia quem eu era. Então a pessoa, muitas vezes o empreendedor ia lá e ele já tava com a cabeça do Apolinário. Ele já tava com a cabeça que ele queria o Semenzato, ele já tava na cabeça que ele queria o Caíto ou a Camila. Então, enfim, eu não tinha argumentos ali ainda tanto. E isso virou na 7ª temporada quando eu passei a fazer os meus investimentos e contar como que eu cuidava do pós. Então a pessoa já ia daí me querendo, digamos assim, entre aspas, ou seja, querendo a minha ajuda, entendendo o que eu poderia proporcionar para ela. E daí eu comecei a ser mais ousada nas minhas competições ali. E eu acho que também melhora um pouco de você entender qual briga que você quer entrar, entendeu? E às vezes eu entrava numa que eu comecei a ler melhor um pouco as pessoas, né? Então eu falava assim, aquela pessoa já entrou querendo Apolinário. Então, ou seja, eu não vou entrar, né? Por mais que eu queira aquele empreendedor, acho que é um bom negócio, não adianta, não vou ganhar.
Então, ou seja, aí comecei a usar táticas melhores, entendeu? E daí comecei a observar. Porque é muito mais ruim. assertiva, Não, né? deixa eu contar a real aqui. É muito ruim, muito ruim. Você ficar lá, escutando pitch, gastando energia, conhecendo uma pessoa que você nunca viu na frente, ela sabe tudo sobre você, mas você nunca viu ela. E daí ela lá fazendo cara de que tá querendo todos os sharks, mas ela foi focada num. Você gastou uma puta energia entendendo o negócio dela, fazendo conta. Você faz uma proposta que você acha sensacional pra aquela pessoa e ela fala assim: então, não, mas é que eu prefiro o João aqui, eu quero morrer, entendeu? Não, entendeu? Essa sensação, putz, até hoje me dá um friozinho na barriga quando eu entro numa competição que você não tem ideia. Meu Deus, assim, vocês acham que só o empreendedor que tá geladinho lá? Não, gente, meu. Porque você fala assim, putz, eu fiz uma proposta, eu quero que ele aceite. Você não faz uma proposta pra falar, não, o cara vai aceitar o outro e você vai... É. Mas, ó, vou dar spoiler aqui. A 8ª temporada, a competição tá bem acirrada. Tá acirrada, Ai. viu? Sempre tem alguém que me escolhe como alvo ali, cara. Eu sinto isso. Eu acho que eles negociam. Com certeza. Eles se juntam. Nessa 7ª temporada foi engraçado também que o Semenzato, ele confessou numa live que em 2 dias de gravação, eu já tinha comprado, sei lá, 5 empresas. E daí, ele pegou e falou, ele se juntou com o João e com o Caíto e falou assim, ó, a gente tá perdendo, vamos se juntar aqui, vamos... Eu falei, gente, vocês são aí, vocês acham que sou eu ali? É tudo tubarão mesmo. Ô, cara, mas já deu pra perceber que a caminhada, o tronco da árvore tem bastante coisa, né? Nossa, a gente parou a árvore. É. Vamos voltar. Agora vamos voltar nos frutos. Não, eu acho que, exato, eu acho que o tronco é nessa jornada, então assim, eu fico muito feliz. Primeiro de ter um parceiro maravilhoso que é meu irmão, que ele acreditou em mim, porque na verdade eu ia fazer moda. Se ele não me puxasse pra Bolsa de Valores, eu não tava aqui hoje falando com vocês. Então eu podia estar falando sobre moda. Então, ou seja, é muito bacana, né, que eu tive pessoas que sempre me incentivaram, que me apoiaram e que acreditaram em mim. Eu acho que a pessoa que mais acreditou em mim, fora meus pais, né, que sempre deram todo o incentivo do mundo. Meus pais, tudo que eu queria fazer, eles apoiavam. Eu quis fazer piano, eles me apoiaram. Eu fiz ginástica olímpica, eu fiz teatro, eu fiz inglês, eu fiz espanhol. Eu fiz tudo que você pode imaginar. A minha agenda sempre foi lotada. Então, se eu estudasse de manhã, à tarde eu fazia todos os cursos. Se eu estudasse à tarde, de manhã eu fazia todos os cursos, sempre. Vivia na biblioteca também, vivia lendo e tudo mais. Então, e eles sempre me incentivaram. Imagina, ninguém tocava piano, só um primo meu distante. Uma vez eu vi ele tocando piano, tinha 7 anos de idade. E daí eu falei pra minha mãe, quero tocar piano. Putz, beleza, onde? Arranjou a escola e comecei a tocar piano. Então sempre me incentivaram. E o meu irmão fez isso também, de me apoiar. Minha irmã também sempre me apoiou, mas o meu irmão me escolheu e eu fui sócia dele, né? Então eu virei sócia dele durante 18 anos. Isso me abriu muitas possibilidades. E daí eu tive que tomar muitas decisões de uma empresa de capital aberto, da gente tomar um risco de comprar uma empresa de capital aberto, de ter CVM, ter bolsa por trás, fiscalização, de ir pra frente das câmeras, de subir num palco, de dar palestra, de dar a cara a tapa o tempo todo. E o convite do Shark também foi isso, né? Então, putz, eu já ganhava dinheiro e não era muita gente que me conhecia, assim. Os meus alunos já me conheciam, eu já tinha uma rede social, assim, considerável, mas não tinha essa exposição de TV, né? E daí, quando eu fui pro Shark, eu sabia que eu ia ser julgada por N motivos. E o mercado financeiro, eu não sabia que a galera tinha tanto preconceito. Ah, cara do mercado financeiro, não sei o que, como se fosse algo pejorativo. Eu tô com muito orgulho, sou uma investidora. E tô aqui, etc. E eu fui muito nova, né, também pro Shark. Então, acho que o tronco são essas jornadas, essas decisões que a gente vai tomando ao longo da nossa vida e que vão pivotando quem você é. E os frutos, eu acho que ainda tem muitos a colher, eu acho que a minha árvore ainda tá crescendo, eu acho que eu ainda tô no tronco ali. Mas eu acho que já tem alguns frutos maravilhosos que são os depoimentos. Eu acho que quando uma pessoa escreve pra mim falando que, eu transformei minha vida por causa de você, eu entendi que eu merecia ganhar mais dinheiro, eu merecia ter mais qualidade de vida. Tem gente até que me escreve que emagreceu por causa de mim. E eu não falo sobre dieta, a gente não tem dica de dieta nem de treino, mas só pelo fato de você poder compartilhar um pouco do seu dia e as pessoas verem que você tem um hábito saudável. Então, quando eu conto para as pessoas, por exemplo, que eu não como açúcar há 11 anos, eu falo, putz, é verdade, por que eu ainda como tanto açúcar? Ou por que eu não cuido direito da minha alimentação ou da minha saúde? Então, assim, eu acho que os maiores frutos não são os financeiros. São o impacto que você pode ter na vida de outras pessoas. Porque a gente vive em sociedade, né? Então, ou seja, se você puder impactar, seja uma pessoa. Seja a pessoa dentro de casa. Às vezes você mudou um hábito de um amigo seu que não estava enxergando o potencial que ele tem. Putz, isso já é maravilhoso. Sensacional, cara. E assim, vendo você falar isso, olha, de verdade, fica até arrepiado, né? Porque é um pouco o nosso propósito, né? Tem muito a ver.
E, Kai, assim, a gente tem algumas coisas aqui também em sociedade. Uma delas é um projeto social, né? Bacana. Chamado Aponta pra Fé e Rema. A gente tem realizações de várias pessoas, né? Já estamos na 4ª casa, né? Estamos construindo uma casa para uma família e tal. E as pessoas falam assim pra mim, pô, Glé, mas como que você não cansa, cara? Você trabalha, tem a God, tem isso, tem aquilo, e faz o projeto social. Eu costumo falar assim, se eu falar, vocês não vão entender. Se vocês verem eu fazendo, já é 50%. Mas se vocês sentirem o que eu sinto, aí vocês vão querer parar de fazer. E conversando com você, eu tive essa mesma sensação. Porque eu ia lançar uma pergunta que eu não vou mais, mas eu vou falar o que eu ia falar. Olha que louco. Porque eu tava vendo você falar, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Eu falei, cara, como assim? Ela não descansa? Cara, como que administra, né, tudo isso aí? Isso. Mas agora você matou a pau aqui, desculpa o termo, né? Porque dá pra ver que é um sentimento muito forte. Aí volta no livro o porquê, né? Isso aí. E que lindo isso, né, meu? Porque quando a gente sente, é inexplicável, a gente não tem explicação. A gente fala assim, cara, por que eu faço um monte de coisa assim? Cara, é um sentimento que, cara, a gente é tão forte que a gente só quer transbordar, né? E aí volta pra educação, que a educação é exatamente isso. Eu recebo e eu também transbordo na vida das pessoas, né? E é muito legal de você falar sobre essa iniciativa, né? Que eu acho que também é muito importante que todo mundo tenha esse hábito. Porque às vezes as pessoas acham que só o governo tem que fazer isso, a empresa tem que fazer isso, a empresa tem muito lucro, ela tem que fazer isso, não sei o quê. Você tem que fazer isso. Você com certeza pode ajudar e pode ajudar começando a sorrir, começando conversando com as pessoas. Eu acho tão engraçado, todo mundo quer mudar o mundo, mas não dá bom dia pro porteiro. Então, assim, gente, não dá, né? Então, ou seja, a gente tem que começar com as pequenas atitudes e não importa o tamanho do que você está fazendo. Todo mundo pode colaborar com isso, né? Então, eu estou muito feliz. Eu sou também sócia fundadora de 2 institutos. Um de empreendedorismo, que é o Instituto Êxito, e agora eu fundei o Instituto de Educação Financeira, porque eu criei um desenho animado, né? Então, eu fiz um investimento, Carol, pessoa física, num desenho animado, que é o Clube do Theo Torinho. E a gente tá entrando, esse desenho animado, ele tem já 10 episódios, né? E ele ensina sobre dinheiro, sobre empreendedorismo, sobre valores. Por que desenho animado? Primeiro porque eu acho que sempre tem um jeito mais leve de falar a mesma coisa. Então, ao invés de eu criar um monte de vídeos, um monte de aulas com a minha cara o tempo todo, e isso sempre pode gerar uma objeção, porque somos seres humanos, né? Então tem pessoas que te amam, tem pessoas que te odeiam, então conviva com isso. Mas um desenho animado, dificilmente alguém entra lá na página de Shrek e xinga ele. Né? A gente fala assim, olha, eu não gostei do seu sorriso. Então, assim, não vai ter isso, né? Então... Pelo contrário, a gente fala que ele é lindo, né? Exato. Ai, que fofo, aquela coisa horrível. Né? Então, e daí o Clube do Theo Torinho nasceu com a ideia de poder entrar em mais famílias, porque as pessoas acham, não, mas é pra criança só. Não, você já deve ter assistido Galinha Pintadinha. Sim. Então, ou seja, você conecta com a família, você tem um jeito mais leve de explicar um assunto que é desafiador, né? Eu tô me formando agora no mestrado de Educação e Tecnologia. Pessoas aprendem de jeitos diferentes. Então, ou seja, se a gente usar as ferramentas, um desenho animado, um game, etc., a gente consegue entregar muito mais conteúdo. E por que eu tô contando isso? Daí, quando eu fui montar o Instituto de Educação Financeira, eu trouxe uma pessoa para ser o CEO, que é o Thiago Campos, que eu conheci em BH, e eu vi que ele tinha os mesmos valores e tudo mais, queria fazer uma iniciativa em educação financeira, e eu falei, olha, quando você cria, por exemplo, um instituto, não é sobre você. O instituto não chama Carol Pfeiffer. Então, no desenho animado não tem a Carolzinha. Então, eu posso até usar a Carol para divulgar o Theo, mas eu não quero que o desenho seja sobre mim. Somos só instrumentos. Exatamente. Então, quando você entende isso, um monte de gente pode colaborar. Só que é o que eu falo nas minhas palestras. Eu posso ajudar a mudar a educação financeira. Eu não posso mudar ela sozinho. Então, todos nós podemos ajudar. Quando eu dou uma palestra e as pessoas pegam aquele conteúdo e elas colocam em prática, elas estão me ajudando. E elas estão me alimentando. Porque quando elas pegam e mandam um depoimento, um feedback, ou elas abrem uma porta numa prefeitura ou em algum lugar para que a gente possa entrar, porque esse desenho animado é para entrar de graça, em todas as escolas públicas. Então, eu não quero R$1 do governo para fazer esse desenho. Então, a gente fez esse movimento já. Então, assim, você tem várias iniciativas que você pode fazer. Aqui em Sorocaba também, a gente tem um grande museu, que é o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, que eu faço questão, né, de convocá-los a conhecer e toda a audiência aqui, porque é um museu incrível, que tem 750 obras de arte de artistas do mundo todo. Não é de artistas só de Sorocaba, é do mundo todo. A gente tem o privilégio, por causa de uma iniciativa privada, não teve dinheiro público, foi uma iniciativa privada. A Cris Delagnese, que é a fundadora desse museu, ela criou há 20 anos, a gente vai fazer 20 anos esse ano.
E a gente pegou e ela me convidou para ser voluntária lá atrás. E eu não entendia nada sobre arte. Agora eu entendo 1%. Mas, Imagina 1% dela. mas virei uma colecionadora. Hoje eu tenho uma coleção até bem considerada, né? Assim, pelo tempo que eu comecei a colecionar. E que dentro de casa, dentro do meu escritório, tem obras de arte. Eu compartilho sobre as obras, conto a história dos artistas e etc. Tudo você pode participar disso. E eu comecei a ser voluntária lá. Por quê? Porque é algo que pode sim trazer muito mais cultura para nossa sociedade. Às vezes as pessoas acham que apoiar, por exemplo, uma causa é dar dinheiro para as pessoas ou resolver problemas de saúde. Mas você pode se conectar, por exemplo, olha o impacto que a cultura tem na nossa sociedade. A cultura, olha o impacto que a música tem. Eu fiz uma viagem agora, semana passada, né? Eu acabei de voltar da Toscana, onde eu fui fazer uma mentoria junto com o Ricardo Bellino, etc. Participei lá e tive a honra de conhecer o Bocelli. E ele tem uma fundação, né? Inclusive que eu tenho uma reunião agora com a fundação deles para fazer essa parceria com o nosso museu aqui de Sorocaba. E que eles têm uma causa muito nobre de levar música para as pessoas. Porque música, ela impacta sim na felicidade. Já foi provado, é física quântica. Então se você, tipo, escutar uma música que vibra numa outra frequência, você vai estar feliz, você vai ser mais produtivo. E música também, ela gera economia. Porque as pessoas ganham dinheiro com isso, elas produzem, elas trabalham. Movimenta. Cultura também é a mesma coisa. A cultura, por exemplo, se tem pessoas vindo para o museu, a gente fez um movimento, né, que eu virei patrocinadora do museu no ano passado. Então colaborei também financeiramente, além de voluntária, já tinha feito algumas outras doações. E esse ano agora eu assumi a presidência do museu. Não tava fazendo nada da meia-noite às 6. Eu ia falar, né? 4h30 sobrando da manhã. Tempo, né? Tá. Tava sobrando tempo. Mas brincadeiras à parte, por quê? Porque a causa é muito nobre, são 20 anos de história e eu me conecto com tudo que está acontecendo. Ele fica num prédio maravilhoso, que agora a gente está em reforma, inclusive todo mundo que queira apoiar o museu é muito bem-vindo. A gente vai ter um anfiteatro agora, então a gente está restabelecendo um movimento que a gente fazia, que era para você ser amigo do museu, então para você poder apoiar o museu, mas não só doar por doar, para você poder visitar as exposições, mas a gente vai trazer grandes palestrantes para o anfiteatro que tem dentro do museu, para 150 pessoas. E é um lugar fenomenal lá, então, ou seja, as pessoas podem participar disso. Só que o museu, quando você traz ele para a cidade, você também traz pessoas para visitar. Quando você traz pessoas de fora para visitar, isso gera o quê? A economia da cidade, restaurantes, hotéis, pessoas falando de Sorocaba, pessoas querendo conhecer Sorocaba para morar em Sorocaba. Então, tudo isso é um movimento que as pessoas têm que entender que elas podem participar. Dentro da sua cidade, que tipo de instituto ou instituição ou de movimento que você pode apoiar? Se você tem uma empresa, que tipo de projeto educacional que você pode ter dentro de uma escola pública? Você não precisa apoiar só grandes institutos. Você pode fazer um movimento pequeno. De ir lá e dar aulas de empreendedorismo ou de fazer aulas gratuitas contando a tua história. Porque todo mundo tem uma história e todo mundo tem uma história bonita. Porque o brasileiro tem raça. Se você conversar com qualquer pessoa, você entrar no ônibus e começar a conversar com as pessoas, você sai de lá com 10 livros. Então, ou seja, porque todo mundo tem uma história de superação, não sei o quê. Porque, gente, empreender no Brasil... Aliás, viver no Brasil a gente já sabe que é difícil. Mas que o brasileiro, ele é alegre, ele faz, ele acontece, ele se reinventa, ele é criativo. Ou seja, não sou só eu que tenho uma história bonita. Um monte de gente, vocês têm histórias bonitas e todo mundo que está nos escutando agora. Então, acho que a gente tem muito a compartilhar. Você sempre tem alguma coisa para compartilhar. Ô, Carol, essa questão da sociedade, você comentou do fruto, né? E você deu exemplo de depoimentos que você recebe. E você deu exemplos aí de pessoas que se inspiram em você na questão de emagrecer, de um novo hábito, etc. Em momento algum, você comentou o quanto você impacta de forma positiva, ensinando as pessoas a fazer dinheiro, a poupar. E eu acredito, sem generalizar, né, que é cultural hoje do Brasil a gente ser imediatista, gastar aquilo que tem e tal. E você traz, né, um movimento diferente, que é cortar, né, a questão da educação, aquela crença que eu aprendi, que eu tenho que gastar agora porque eu não sei o dia da manhã e tal. Então você faz um movimento muito forte, ensinando as pessoas a quebrar essa crença, a guardar dinheiro, né, investir, enfim. Como que é isso? Né, o quanto de depoimentos você recebe com relação a isso? E já vou emendar uma outra pergunta. Você falando assim, dá gosto de ouvir, né? O quanto você empreende, não tem nem noção de quantas empresas você deve ter. Mas que dica, como a gente está entrando na reta final, que dica que você daria
para quem tá querendo empreender, tá querendo ter o teu próprio negócio. Então, tô mandando 2 aí de uma vez só. Perfeito. Bom, respondendo algumas coisas, tenho 60 empresas e... Falou. Tô saindo aqui, pessoal. Por enquanto, né? Não sei quando que vão escutar isso, né? Então, assim, até a data de hoje, agora, exatamente, são 60. Mas eu acho que alguns pontos aqui bem importantes, tá? Quando as pessoas falam, né, e eu gosto né, eu tenho esse jargão muito forte, grana, money, bufunfa, né? Eu gosto de falar sobre dinheiro e etc. Isso é muito importante. Mas eu não falo sobre dinheiro, eu falo sobre vida. Quando você começa a dar valor para sua vida, você ganha dinheiro. E eu gosto de dizer que o dinheiro ele é só consequência do seu potencial bem aplicado. Vou falar de novo para vocês não esquecerem. Dinheiro é só consequência do seu potencial bem aplicado. Quando você aplica seu potencial, você ganha dinheiro. Ele é só consequência, lembra disso. Então, quando eu falo dos depoimentos, então o que me deixa motivado e feliz não é só o cara falar assim, olha, eu passei de R$1.000 a R$10.000. Aí ele fala, eu passei de R$1.000 para R$10.000 e isso lembrou que eu tenho vida, isso lembrou que eu tenho um potencial, isso lembrou que eu sou capaz de fazer o que eu quiser da minha vida. Então, quando eu pego numa live, por exemplo, entrevisto um caso, né, que é recente agora de um aluno que ele era açougueiro, e daí ele fez até uma live, e eu até brinco, né, que a galera tava mais falando do topete dele, que tinha um gosto duvidoso, vamos deixar assim. E daí a galera tava preocupada em falar do topete dele, não sei o que, não. Eu falei, gente, e ele contando assim que, putz, ele ganhava no mês R$1.500. E daí ele ganhou isso quase em 1 dia, 2 dias de bolsa de valores. Não é só o quanto ele ganhou, ele lembrou que ele merece mais, lembra do ambiente. Então eu acho que é normal ganhar 2.000 e daí eu fico ali e eu não saio daquilo. E não tô falando que é ruim, pode ser que você mora numa cidade pequena, que tipo que o custo de vida não seja tão caro, que pra você seja suficiente. Mas é lembrar que se você quiser, você ganha 5, você ganha 10 Você ou pode 20. mais. Você escolhe. Você escolhe. É literalmente igual a corrida. Tem gente que quer correr 5 km, tem gente que quer correr 42. Então, quando eu comecei a correr 5 km, eu falava, quem que é o louco que corre 42? Eu fui essa louca, corri 3 vezes. Então, aí quando eu cruzei a linha de chegada de uma maratona, eu lembrei do potencial que eu tinha. Eu ia pra uma reunião e falei, por que eu tô com medo dessa pessoa, gente? Eu corri 42 quilômetros, entendeu? Ou seja, se eu fui capaz de fazer isso, também sou capaz de fazer aquilo. É isso. Então, eu acho que o que a gente tem que lembrar, e é isso que eu gosto de provocar, quando eu ensino as pessoas a ganharem dinheiro, na verdade eu destravo um monte de outras coisas na vida dele. Caraca. Eu destravo o potencial que ele tem, eu destravo... Muitas vezes o relacionamento tá travado porque essa pessoa tá insegura. Ela nem percebe que uma coisa afeta a outra. Então é muito importante de dizer que no final do dia é sobre isso, não é sobre simplesmente você pegar e ensinar a ganhar dinheiro. E assim, quando você fala, por exemplo, de empreender, né, e eu falo isso e faço isso abertamente, exemplo disso é que tem 2 pessoas nos bastidores que já me abandonaram por causa disso. Que trabalharam comigo e já escutaram, então é de prova. Que falaram assim, tipo, de tanto eu falar assim, você tem que ganhar mais dinheiro por hora. Você tem que ganhar mais dinheiro por hora. E eu falo isso dentro da minha empresa. Eu falo, tem 2 jeitos, você pode empreender comigo, você pode crescer aqui, você pode me trazer ideias. E, gente, a empresa nenhuma é obrigada a te dar aumento. A empresa, ela é obrigada a te reconhecer. E para o reconhecimento acontecer, você precisa merecer. Você precisa trazer mais faturamento. Você precisa trazer mais receita. Você precisa ajudar a empreender. E daí eu vou bater numa tecla que fala-se muito sobre empreendedorismo, sobre montar CNPJ. Eu sou a favor do intraempreendedorismo. A gente tem que enaltecer o intraempreendedor. Aquela pessoa que veste a camisa do negócio, que comprou com você o seu porquê, o teu propósito, ela tem que ser enaltecida, porque ninguém faz nada sozinho. Então, time é muito importante, de você pegar e falar assim, essa pessoa tá apaixonada pelo que ela tá fazendo. O que me irrita muito no meu time, e o pessoal sabe que eu sou brava pra caramba, tanto o Rodrigo quanto o Yang vivem falando isso pra mim. Eu sou muito brava. Por quê? Quando eu trago pessoas pro meu time, e essa pessoa, ela começa, tipo, não é só falhar, fazer caca, ou não dar a devida atenção. Primeiro eu falo, você não gosta do que você faz. E sabe qual é o problema disso? Você não tá só me irritando. Você tá prejudicando o time inteiro. Você representa o time inteiro. Quando, né, e eu acho que um grande ídolo, todo mundo é Ayrton Senna, eu sou fãzaça. Por que ele era tão perfeccionista? Não só por ele. Ele sempre bateu muito na tecla que quando a equipe dele faz o melhor, ajusta cada detalhe, ele vai lá e erra, ele tá representando tudo aquilo. Quando a pessoa, por exemplo, vai trocar um pneu e ela pega e ela negligencia aquela situação de alguma forma, ela não dá o melhor dela, ela não tá feliz com o que ela tá fazendo, ela tá fazendo literalmente só por fazer, ela tá jogando fora todo aquele trabalho do time. Então, enquanto as pessoas não entenderem que elas vivem em sociedade, que o que você faz afeta a vida do outro, é isso que mais me incomoda. Então, quando eu falo de empreendedorismo, eu falo sobre isso.
sobre, sim, valoriza teu passe, ganha mais dinheiro, mas faz com que as pessoas ao seu redor, elas sejam reconhecidas também. Então, assim, qual é a minha meta com todas as minhas mensagens? Cara, ganha mais dinheiro. Pode montar outro negócio, de repente amanhã eu sou sua sócia. De repente você traz um negócio aqui que você atende como, né, prestador de serviço, isso daqui, e tá tudo certo. Então, de nenhuma forma eu quero que essas pessoas fiquem no meu time. Se a pessoa fica no meu time pro resto da vida ganhando igual, alguma coisa tá muito errada. Eu já chacoalhei a finalmente, grande amigo, que é o meu motorista há 9 anos. Eu batia na tecla, olha, se você não tiver outra fonte de renda, eu vou te mandar embora. Não, mas o que eu fiz? Eu falei, você tem que ter outra fonte de renda. Você não pode depender só disso. Você tem tempo. Você tem tempo que você fica parado me esperando no carro. Não é possível que você não esteja estudando nada. Então, ou seja, a gente tem que provocar as pessoas a serem melhores em todos os lugares. Pô, Kai, eu vejo assim que você é muito preocupado com as pessoas. Isso eu acho lindo, porque é o que a gente acredita também. E um ponto forte que eu vi em você é... Quando eu não sou brava. Não, mas assim, você é brava. Não, eu sou exigente, é brincadeira, gente. Eu não sou brava. Mas é em função da evolução das pessoas, né? Uhum. Mas o que eu achei legal é só... É que isso também me irrita. Quando a pessoa não evolui, nossa, me dá um pânico. Eu sei que a gente tem que respeitar o time das pessoas, mas eu vou ser mais feliz. É a mesma coisa, você vê a pessoa comendo errado, ela tá fazendo caca. Igual, putz, tá lá fumando cigarro que nem doido, não sei o que. Você sabe disso, né? Então, tá fumando que nem doido. Eu falo assim, pelo amor de Deus, por que você tá fazendo isso com você? Eu fico pé da vida. Mas sabe um negócio que chama muita atenção em você? É a autorresponsabilidade. Porque muitas pessoas confundem a crença de merecimento com o vitimismo, cara. Porque assim, ó, se você vê a crença de merecimento vem do mérito. Sim. Não é? Então, assim, eu trabalho 10 horas, eu quero ganhar como se estivesse trabalhando 20. Não, mas você deveria estar trabalhando 4. Eu não mereço ganhar isso. É claro que não. Você não trabalha como se fosse 20, você não vai ganhar mesmo. Isso é muito sério. Então, às vezes, tem muita gente que confunde o merecimento por permissão. E é o que você falou. Cara, você tem que se permitir mesmo. Você quer ganhar como 20, mas primeiro, você tá fazendo? Sim. Você tá trabalhando as 20 horas? Né? Porque tem muito isso, muita gente, porque virou moda, gente, né? Vamos lá. É crença de merecimento isso. Dá um exemplo básico, né? Vamos colocar a Gisele maravilhosa, Gisele Bündchen, tipo, maravilhosa. Por que a hora dela vale tanto? Não é só porque ela é gata. Não. É porque, tipo, quantas horas você precisa pra tirar uma foto com ela bem feita? Uau. 5 minutos. É. Ela sabe o ângulo, ela sabe isso, ela sabe a luz, ela não sei o quê. Quanto vale a hora dela ali? Vale muito porque ela tá economizando uma baita energia do fotógrafo, do estúdio, da marca, não sei o quê. Agora, você pega uma pessoa que você tem que tirar 1000 fotos. Se eu, por exemplo, for fazer uma propaganda que, tipo, não vou ser Gisele, vou tirar 1000 fotos e a pessoa, é isso. É quanto vale. É a produtividade. Não é a quantidade. Quando as pessoas entenderem isso, elas vão começar a entender que elas podem ganhar mais dinheiro por hora. Uau. Então, fica muito bom no que você faz. É simples. Sabe como você fica muito bom no que você faz? Treina. Uau. Foca. Treina em ficar muito bom. Treina. Não tem nada que você treine repetidamente que você fique ruim. Eu não consigo imaginar alguma coisa. Você falar, todos os dias eu vou pegar e vou fazer 10 burpees. Não tem como você não ficar. Não tem como você não ficar bom em burpee. Não tem como você não ficar rápido. Esses dias eu falei isso pro meu filho, cara. Tava no semáforo, aí tinha um cara lá tal, e ele tava com bambolê na mão, com bolinha na outra. E ele falou assim, pai, como que ele consegue? Eu falei, filho, ele treina muito. É isso. Falei, pai, mas por que ele tá tremendo tanto? Porque ele tá se equilibrando. É difícil isso, né? Porque e é exatamente isso que você falou. As pessoas não querem passar pelo processo, né? Na verdade, não é nem passar, é viver o processo. Porque não tem essa dói, de né? passar pelo... Você vive o processo. Você no poderia... pain, no gain, né? Então, ou seja, tipo assim, se você não se esforça, você fala assim, beleza, eu quero o resultado da academia, mas não quero ir na academia. Não quer pagar o preço. E se você falar... Não, porque posso... hoje as pessoas falam muito isso, aceita passar pelo processo, mas é uma mentira, porque você nunca vai passar. O processo é constante, sim. né? E assim, olha a sua vida aí, o que você tá falando, você poderia muito bem parar agora e vamos jogar beach tênis agora lá, vamos lá, e tá tudo bem, você pode, mas não. A jogar beach tênis. Olha... mas ó, a gente tá finalizando aqui, eu queria fazer uma pergunta pra você. Eu tenho mais uma. Tem mais uma? Tá, só não, duas aqui, porque o tempo dela, né? Já viu aqui, 60 empresa, meu, pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu sempre costumo falar pros meus amigos, assim, ó. Vai valer a pena quando você realizar o seu sonho? Vai valer a pena largar as coisas que você tá largando hoje? Se sim, suporta. Se não, muda a rota. Sim. Você, em algum momento da sua vida, você já parou pra pensar nisso? Falar assim, cara, sabe, em algum momento reflexivo assim que você falou, será que eu tô no caminho certo mesmo? Será que eu tô
tipo, deixando algumas coisas de lado agora que lá na frente eu posso me arrepender depois? Em algum momento você já parou pra pensar sobre isso? Ótima pergunta. Eu acho que assim, primeiro de tudo, cuidado com esse 880. Né? Perfeito. Então, de eu achar que eu preciso pegar e largar tudo. Eu já escutei algumas pessoas, não, você tem que abrir mão do tempo com a sua família, com os seus amigos, você tem que esquecer o telefone, não sei o que, viver. Jesus, mas peraí, mas eu não sei quanto tempo eu tenho. Então, um ponto bem importante eu acho que o equilíbrio ele é muito importante. Perfeito. Então, óbvio, você tem que fazer escolhas. Você pode até diminuir, mas peraí, você não pode substituir 100% daquilo. Porque senão, aí vai morar o arrependimento. Ah, eu deixei de lado. Quantas vezes eu escutei isso, inclusive de casais, né? Mulheres, elas têm uma tendência até a falar isso. Eu abri mão da minha vida por aquele casamento. E não sei o quê, nananã. Eu não tô aqui julgando ninguém, gente. Mas cuidado. Porque, primeiro, pediram pra você fazer isso. Primeiro ponto. Que às vezes a gente abre mão de algumas coisas sem que ninguém tenha pedido. A pessoa fala assim, não, mas eu fiquei até meia-noite no trabalho, não sei o quê. Até teve uma polêmica, né, de um grande empresário que pegou e demitiu uma pessoa que dormiu até no escritório, no meio, num trabalho, assim. Essa pessoa já chegou a vestir a camisa, deu sangue pela empresa e ela foi demitida. Aí que tá. Primeiro de tudo, precisava disso tudo, né? Aquele momento, ou naquele momento precisava. Só que agora ela não funciona mais, ela não tem não é porque você fez num momento da sua vida que alguém também é obrigado a te arrastar pro resto da vida. Então, às vezes, você escuta isso, inclusive até de pessoas próximas, não sei o quê. Mas eu fiz isso por você e agora você não... Mas peraí, né? Então, acho que não é deixar ninguém no caminho, acho que a gente tem que ter um senso de gratidão e etc. Mas as pessoas têm que entender que a responsabilidade continua sendo delas. Se elas não estão evoluindo com você, você não é obrigado a arrastar isso. Você não é obrigado a continuar essas amizades e etc. Eu sou muito a favor de ter sempre do meu lado as pessoas leais, as minhas amizades, as pessoas que eu mais amo e etc. Mas teve muitas vezes que eu deixar de falar com algumas pessoas que eram próximas a mim porque não fazia sentido nenhum. Não era uma amizade que agregava nada. E tá tudo bem. E eu perdia muita energia. E se eu não tô bem, eu não vou entregar nada bom pra ninguém ao meu redor. Então você não tem que ficar o tempo todo ali tentando também salvar as pessoas, etc. Eu tinha esse péssimo hábito dentro da Ato, inclusive, dentro da empresa, né? Então as pessoas às vezes não estavam se dedicando e eu... Ah, não, mas vamos insistir, vamos deixar ela ir, não sei o quê, né? Mas ela não quer. Eu não vou ser justa nem com ela, nem comigo. Então terminar ciclos também é importante. Então cuidado com isso. Agora, eu sou a favor sempre de você fazer esse mapa de como você tá cuidando das áreas da sua vida. Porque por muito tempo você abdicar da sua vida, isso vai ser muito frustrante e com certeza não vai ter o resultado que você quer. Porque às vezes você fala, não, eu preciso trabalhar muitas horas para ter aquele resultado. Mas aquela 1 hora que você tá treinando, por exemplo, de manhã, ou aquela 1 hora que você ligou pra sua avó e que você teve aquela conversa gostosa, mudou todo o seu estado de espírito e fez você ser mais produtivo no seu dia. Uau. Então não é sobre a quantidade de horas que você trabalha ou quantidade de foco que você dá naquele momento. Se fosse assim, a pessoa que fica 8 horas na academia, ela ia ser a pessoa mais forte do mundo e mais rápida do mundo. E aquela pessoa que treina só 1 hora, ela não ia ter resultado. E não é verdade. Não é verdade. Se você for ver, pra correr, por exemplo, uma maratona, primeiro que você não corre 42 quilômetros antes do dia da prova. Você corre ali no 32, 34 é o máximo. Mas, por exemplo, você vai treinar, você não corre todo dia 30 quilômetros. Você corre 5. Aí no outro dia você faz tiro. Aí no outro dia você treina a musculação, né? Fortalecimento, etc. Então, E a constância, né? Exatamente. Então é um combinado de coisas. Então esse negócio de, eu tenho que ficar até meia-noite todos os dias no escritório, eu tenho que abrir mão dos meus amigos, eu tenho que abrir mão da minha família, etc. Não. Agora, você abrir mão de, por exemplo, de festas, porque você vai perder o sono, ou do álcool, ou da fritura, porque você quer ter mais produtividade, daí, óbvio, faz sentido. Com certeza. Mas você não tá abdicando de uma vida, você tá colocando mais saúde pra você. Então, assim, toma muito cuidado com isso, que eu acho que tem uma leitura equivocada que as pessoas têm em relação a tipo, se dedicar a alguma coisa. Então, se você não tiver tempo pra você e não cuidar de você, gente, isso daqui é uma máquina, tá? Burnout tá aí pra provar pra todo mundo, viu? Então cuidado com isso. É isso. Tem uma curiosidade aqui, uma pergunta que a galera falou, tem que fazer pra ela, não pode terminar sem fazer. Meu Deus, então... Acabou o podcast, tô indo embora. É verdade ou é mito que você vai comandar um grande time? Não, vamos melhorar a pergunta. Você é palmeirense ou vascaíno?
Vamos lá. Primeiro, eu sou palmeirense desde criança. A minha irmã vai ficar feliz que minha irmã é palmeirense. Calma aí, deixa eu completar. Eu sou palmeirense desde criança. O Vasco entrou na minha vida e me convenceu. Então eu sou palmeirense e sou vascaíno. Que legal. Porque uma das coisas que aconteceu, eles invadiram as minhas redes sociais, né? E falaram pra eu comprar o Vasco. E daí, eu tinha conhecido recente o Casimiro, que narra o Shark, né? E eu achei ele engraçado. Ele é sensacional. E daí, a gente pegou e eu conversando com ele, fiz um call com ele, ele contou que ele era vascaíno, papapá. E contou a situação do Vasco, assim, como muitos times do Brasil não estão bem financeiramente falando, porque sempre foram mal geridos, né? É uma empresa, gente. Então, má gestão causa isso, né? E daí, o que aconteceu? Daí eu abri uma caixinha de pergunta, mandaram lá assim, compra o Vasco. E eu tinha feito um call com o Casemiro fazia 2 dias. Então eu só marquei ele e falei assim, um vascaíno falando aqui do... Aí ele repostou. Nossa, viralizou. 15 mil pessoas. 15 mil. Passaram a me seguir. Meu Deus. Em, assim, sei lá, 1 hora. Eu fui só tirar a maquiagem, voltei pro Instagram e tava... Caraca, o que aconteceu aqui? Aí eu já fui explicando. Eu falei, gente, mas eu sou palmeirense. E vascaíno é muito bom de persuasão. Eu falei assim, mas não se preocupa. É torcida irmã. Olha isso. E é verdade, né? Tem camisa. Tem. Metade Palmeiras, metade Vasco, não sei o que, não. Enfim. Aí eu peguei e falei assim, gente, sou palmeirense, então... Daí eu liguei pro Casemiro, o que tá acontecendo? Ele, tô numa live e já te ligo. Aí ele me ligou de volta. Aí, sei lá, 10h30 da noite, eu conversando com o Casemiro e tal, não sei o quê. E eu falei, putz, mas o que aconteceu? Daí ele, olha, porque o vascaíno tá meio decepcionado com a gestão. Isso foi antes da 777. E daí, eles estão, né, querendo que as pessoas ajudem. Eu falei, então vamos entender a situação do Vasco. E daí eu entrei em contato, na época, com o vice, que era de marketing, né, o Vitor Roma, para poder entender qual era a situação do Vasco. Ele me apresentou o Luiz, que era o CEO do Vasco, etc. Eu fui entender essa situação do Vasco. Coincidentemente, eu ia palestrar no Rio de Janeiro, e daí eu fui lá conhecer o Vasco, e a história do Vasco é linda. Legal. É de inclusão, foram os primeiros a apoiar os negros a participarem dos times de futebol e tudo mais. Foram os primeiros a ter um time feminino. A história do Vasco é linda. Falei, putz, vale a pena eu me movimentar de alguma forma aqui. E daí de lá pra cá, putz, eu virei patrocinadora do time feminino primeiro, porque eu tenho uma marca que chama Deixa Ela Treinar, que agora, inclusive, tem roupas não só pra vascaínos, mas pro Cruzeiro, Santos, não sei o quê. Até, assim, me abriu o olho pra um outro nicho que é os esportes, principalmente o futebol, que eu não olhava, assim, como negócio. Eu olhava como torcedor, assim, como todo mundo. E daí começaram a perguntar se eu ia virar a tia Leila do Vasco. Gente, sensacional. Deixa eu contar a real aqui, né? Daí recente, né? Saiu o CEO do Vasco. Aí eu dei uma entrevista. Eles me perguntaram: o que precisa para ser uma CEO, não sei o quê, de um time grande, blá, blá, blá. E eu dei só as coordenadas de o que precisa um CEO de qualquer empresa. Mas de um time de futebol é muito mais desafiador. Por quê? Porque tem a torcida, que é fanática, apaixonada. Tem a questão emocional também envolvida. Que é tão desafiador quanto uma empresa de capital aberto. Porque tem um acionista, o acionista tem paixão. Então, enfim. Resumo da ópera, eu dei essa entrevista e começaram a me mandar mensagem. Que eu ia ser CEO do Vasco, que eu ia entrar no Vasco. Calma, gente. Deixa eu contar uma coisa. Eu não sei quantas horas vocês acham que tem meu dia, mas ainda é 24, entendeu? Não é possível. Não é 24 horas. Assim, Não é. Não. Eu moro em Sorocaba, moro também em São Paulo, mas moro em Sorocaba. A sede da minha empresa tá aqui. Eu tenho 60 empresas, sou uma empresa de capital aberto. Sou presidente do Museu de Arte Contemporânea. Então, ou seja, assim, não sei que horário que eu seria CEO do Vasco, mas... eu gostaria, sim, de ajudar, continuar ajudando, etc. Eu até falei que eu acho que para os times de futebol seria muito legal um conselho consultivo. Por que um conselho consultivo? Porque você traz... Toda empresa deveria ter um conselho consultivo, fica a dica para todo mundo que está empreendendo. Traga pessoas para darem conselhos para você. Um conselho consultivo é uma reunião de um grupo de pessoas que não trabalham na tua empresa, elas não estão enviesadas. Então, se eu trago, por exemplo, para vocês para olhar o meu negócio, vocês vão dar outros insights. Então, é legal os times pensarem nisso, em trazer um conselho consultivo de grandes empresários. Porque o empresário tem um olhar para quê? Para receita. Se o time ganha dinheiro, gente, ele contrata bons jogadores. Ponto. É simples. Simples e é só... Ô, São Paulo, pega a dica aí, Matheus. Ele fala assim, o que é o sucesso do Palmeiras? Tia Leila é maravilhosa, mas não foi só Tia Leila. Começou lá atrás. Então, começou um trabalho de criação de uma gestão profissional, que é o que a SAF está fazendo. Uau. Então, fazer uma SAF, né, para quem está acompanhando esse movimento aí, e muitas vezes até o torcedor fala, tá vendendo o meu time, não sei o quê. Não, peraí. Você tá falando coisa que você não conhece. Uma gestão profissional vai ajudar seu time a ter dinheiro, caixa. Uau. Se ele tiver dinheiro, o jogador vai querer jogar naquele time. Você já viu alguém querer trabalhar numa empresa quebrada? Não. Você tem medo de não receber?
É verdade. Você tem medo de não conseguir, né? Tipo, continuar. Legal. Então, se a empresa tá indo bem, as pessoas querem trabalhar lá. E uma coisa que tem que acontecer, não só no Vasco, gente, em todos os times brasileiros é isso. Por quê? Eu sou apaixonada pelo Brasil e o futebol é maravilhoso no nosso país. Tanto feminino quanto masculino precisam disso. Se os times se profissionalizarem, a gente vai reter talentos. A gente tá perdendo talentos pro mundo. O jogador hoje, ele começa a jogar bem, ele já tá pensando em como ele vai pra Europa, em como ele vai jogar fora do país. Mesmo porque a gente já tem uma competição desleal, não só com jogadores, mas com qualquer profissional brasileiro. Nossa. Qual? O câmbio. Porque quando o cara fala assim, você prefere ganhar 10 mil reais ou 10 mil dólares? Você prefere ganhar 10 mil reais ou 10 mil euros? Seja você jogador ou programador, que já tá faltando, como você competir com um câmbio? Então é muito importante dizer que esse movimento profissional, que assim, que eu tô assim, bem animada em participar, eu gosto de entender coisas diferentes, né, e etc. Legal. E é muito legal de ir no estádio. Gente, Que assim, legal. eu sempre, né, vou no estádio do Palmeiras aqui em São Paulo, no Allianz, mas as oportunidades que eu tive de assistir o Vasco, eu fiquei impressionada. O Vascaíno, tava na Série B, tava assim, gritando, torcendo, como se fosse final de Copa do Mundo. Tem que tirar o chapéu. Que lindo isso. Porque é lindo de ver isso. Porque um time que apoia seus jogadores em qualquer situação precisa ser enaltecido. Porque, olha, a primeira coisa que o torcedor faz quando o time vai mal, para de assistir e xinga todo mundo. Xingar o juiz é de praxe. É verdade. Xingar o jogador, É verdade, o técnico. Eu tava falando com meu pai. Meu pai assistindo o jogo é uma graça. É xinga pra dedéu. E a minha mãe é toda meiga, ela fica morrendo de vergonha. E é verdade. E daí agora, recente, o time começa... Pô, o time não tá em primeiro, tá? O Botafogo tá em primeiro? Não, peraí. Não vou mais assistir essa porcaria de time, não sei o que. Meu Deus, mas peraí, quanto tempo faz que a gente tá ganhando? Palmeirense não é tão fiel assim quanto o Vascaíno, gente. Olha que legal, hein? E é isso, Legal. né, Dan? Bom, acho que, putz, passou muito rápido, Passou né, rápido, cara? porque Nossa. Temos que ir, mas vamos lá. Meu, primeiro, assim, ó, já foi um marco hoje, hein, meu? Confesso que eu tava tão preocupado, cara, de verdade. Eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Dan, você tá suando igual eu também? Nossa. Aí quando você chegou aqui, eu falei, meu, meu Deus do céu, e ela. E agora a gente cumprimenta, dá um abraço, um beijo no rosto. Juro, a gente tá falando isso aí agora. E vendo essa sua simplicidade, né? Eu quero te parabenizar, de fato, pela sua humildade. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que isso... Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito de falar, que fala que os humilhados serão exaltados. Mas as pessoas interpretam errado isso. Na verdade, quem vai ser exaltado são os humildes. Muitas pessoas humilhadas, elas vão morrer humilhadas, mas por conta do orgulho, elas não vão ser exaltadas. E você é uma pessoa muito humilde, meu, por estar aqui. Sensacional. Né? Quem Que somos nós na fila do pão? Ah, não. Né? Não, pode parar. Não, pode parar. E assim, e é uma honra Não, mesmo. pode parar. É uma Eu honra. acho que eu queria reforçar uma coisa aqui que eu acho importante. Obrigado. Né? Imagina. Então, assim, eu acho que todo carinho, todo elogio, a gente precisa aprender a ser grato, Amém. a realmente responder. Mas eu queria reforçar que isso deveria ser item de série. Quando você fala assim, putz, me surpreendeu porque fulano é humilde, não sei o quê, olha que legal, a pessoa é humilde e tudo mais, ela é acessível. Gente, isso é o normal. É, O que não é normal é a pessoa ser snob. exatamente. Qual a diferença entre eu e você? Ah. Nenhuma. Então, ou seja, vocês têm a mesma história, você tem uma história lindíssima, você apoia um monte de gente, etc. Não é Legal. porque uma pessoa tá na frente de um programa, de uma câmera ou de uma empresa, não sei o quê, não é a conta bancária, não é o que ela fez, nada disso. Somos iguais, né? Então Legal, a gente tem que cara. lembrar todos os dias que a nossa vida é tão importante que a gente ganhou ela de presente. Sensacional. Então só não Eu esquecer falo isso. que a mesa é muito importante, porque a mesa é o que você falou, todos somos iguais, né? Você pode ver, a mesa é cérebro com cérebro, o sexo fica até embaixo, porque aqui, ó, não importa, aqui somos todos iguais. Eu brinco né? que assim, ó, É vai muito fazer legal um isso, né? esporte eu falei hoje de manhã, né? Vai praticar uma corrida. Aí você fala assim, cara, tem muita gente que faz conexão com grandes empresários, correndo, pedalando e etc. E sabe por quê? Por cara que você tá sofrendo, suando, que nem doido lá, apanhando, com dor na panturrilha, não sei o que, você é igualzinho. Não importa Olha a conta que bancária legal, do cara, cara, não vai que salvar legal. ele na corrida, não vai salvar ele no pedal. Que É legal. nessa hora que todo mundo lembra que é todo mundo Que igual. legal. Você olha uma corrida, é lindo de ver. Que legal. Você não sabe a conta bancária de ninguém ali, todo mundo com a mesma camisetinha, fazendo a mesma coisa e sofrendo Nossa. igual. Um dia eu aprendi com o professor Gilberto Augusto, que eu lembrei muito de você agora, que ele fala assim, ele fala que a vida é muito importante, né? Mas quando a gente coloca você no muro de execução, exemplo, e você tem a opção entre você ou uma pessoa que você ama muito, imagina você, cara, no muro de execução, eu tenho uma bala e falo assim, quem que morre? Você ou seu pai, você ou sua mãe, né? Certamente você fala,
Eu. Uhum. Por quê? Porque daí sua vida perde todo sentido quando você coloca o amor na frente. Com certeza. Né? E você transparece muito isso, você fala com muito amor. Tudo que você fala é amor, é pensando nas pessoas, é pensando nas famílias, é pensando em gerar Que energia emprego, boa, né? é pensando... É. Então isso é maravilhoso, assim, é uma honra mesmo. Que aula que você deu pra nós. Quero agradecer o Rodrigo também, obrigado Rodrigo! por conectar. Porque se não fosse, mais uma, né? Se não fosse as pessoas, Verdade. né? A gente não estaria aqui hoje, então... Você demorou um pouquinho mais, mas um assim, pouquinho mais. provavelmente a minha agenda ia estar um pouquinho É, mais, falando, não, mas é pro Rodrigo, a gente vai mais Eu rápido, quero mas vocês... desejar mais sucesso, né? Obrigada. Que Deus continue te abençoando, com muita Impactando sabedoria. cada vez mais vidas, impactando né? muito mais vida, com muita saúde, paz, amor, e que você continue com esse pensamento incrível, porque, eu queria que você fosse presidente do Brasil. Vou falar a verdade, pelo amor de Deus, eu não queria falar e não falar. Não vou me falei. lançar para cargo público, gente. Não. Brincadeira. Apoiar Mas- nos bastidores é importante. Vamos isso apoiar aí. quem tem coragem de estar lá, porque olha, tem que ter coragem, viu? Como Só você pedrada, falou, né? pelo amor de Deus. Viu, vamos escolher as guerras, né? Não. Não quero essa guerra, né, cara? Às vezes ser bastidor é muito melhor, gente. Boa. Aliás, na maioria das vezes. Mas olha, a gente lançou a God faz 10 meses, né? E a gente nunca imaginou que em 10 meses a gente estaria com a Carol Pfeiffer. Que isso. Obrigada. Que honra mesmo. Muito obrigado, A gente viu? queria te presentear com é 2 verdade, livros. verdade. Esse do Rick. É. Tá autografado, ele esteve aqui em Sorocaba. Que show. é verdade. Rick é um grande amigo, ele fala Ah, direto aí, ó. comigo. Verdade. O Rick foi muito legal, cara, porque Esse a aqui gente... é nosso. Obrigado. E Ai, que legal. esse é do Danilo, viu? A história dele, menino de vila. E foi muito legal, cara, porque assim, esse mês tá sendo muito incrível pra nós, sabe? Deus foi muito generoso com a gente, assim, a gente é muito grato por isso. Há 10 meses atrás nós tínhamos um sonho de fazer algum evento pra impactar 1000 pessoas, né? Mas a gente colocou isso no nosso plano de ação entre 2 ou 3 anos, né? Em 10 meses aconteceu. Quinta passada nós trouxemos o Rick aqui, lotou lá, né? 1.100 pessoas, foi Parabéns. incrível. Foi massa. Graças a Deus, ele amou e tal. E logo em seguida, na semana seguinte, a gente com você aqui. Meu Deus do céu, Então me chama pro próximo evento. é muita graça, né? Cara, Tamo obrigado, junto. viu? Obrigado, Obrigado. gente. Sucesso pra vocês e parabéns aqui pelo podcast. Eu tenho certeza que vocês vão trazer grandes nomes aqui. Ai, que bom. Obrigado, cara. Tchau, tchau.